Opa, meus colírios, abra bem os olhos que vai começar mais um relatório colírio, tá? E hoje, na semana do mês da mulher, certo? Bom, eu sou o professor Ricardo Cortes Lopes e eu vou apresentar aqui uma pesquisa que responde a uma pergunta que se faz muito por aí. As mulheres são irracionais? Eu botei assim, né? Porque as pessoas geralmente elas falam, usam outra palavra, elas usam a palavra loucas, né? Mas o algoritmo, se quer dar uma puxadinha no vídeo para baixo, então eu coloquei assim, mulheres são irracionais. Aí tem gente que vai dizer que eu não deveria estar perguntando isso. Mas as perguntas devem ser feitas. Se a pergunta não pode ser feita, é porque já tem uma resposta que já está pronta. E eu não gosto disso no nosso canal. No nosso canal, as perguntas podem ser feitas sim. E se não gostou da pergunta, responde ela e acaba com a ideia da pessoa que fez a pergunta por desconhecimento, tá? Então é isso aí. Vão comentando aqui, compartilhando. É a semana e o mês da mulher. E a gente vai falar então de uma pesquisa que eu fiz aqui em 2018 ainda, antes da pandemia, inclusive, que era sobre mulheres na literatura, tá? Aqui tá. Esse efeito eu não sabia que ia ter, tá bom? Então isso aqui tudo é bônus. Vamos lá. Foi um artigo que eu fiz com a professora Lisiana de Lima Martinez, que é excelente intelectual, assim, maravilhosa, tá? E é um artigo que a gente fez para uma revista chamada Organon, lá da Letras, do Instituto de Letras lá da URGS, né? Que é Entre Luz e Loucura, os apresentamentos de Camila e de Berta a partir de narrativas de Charlotte de Bronte, Jean Rhys e de Luiz Antônio de Assis Brasil, tá? Era um dossiê sobre cultura vitoriana, né? O pessoal adora a literatura vitoriana lá na URGS, e não só na URGS, né? Se vocês forem ver, assim, tipo, tem muitos filmes e animes que tem temática vitoriana, né? Fullmetal Alchemist, por exemplo. Fullmetal Alchemist é um anime completamente vitoriano, né? E tem o pessoal que faz encontros com meetings, coisa assim, com vestindo-se de pessoas na era vitoriana, né? Então, é uma época histórica da Inglaterra que é muito influente até hoje, tá? Tem algum tipo de charme, né? Algum tipo de glamour, tá? E daí o dossiê da revista era sobre isso. E a gente mandou esse e-mail, o artiguinho, comparando com o romance do Assis Brasil, tá? Então é literatura vitoriana, na época de Vitória, né? Uma das rainhas lá da Inglaterra que conduziu, né? A formação da nação inglesa. E o artigo então fala disso, tá? Ele fala do Entre a Luz e a Loucura, tá? E você vai entender por que é esse nome e o aprisionamento, e isso tem a ver, né, com a figura da mulher no dia, no mês e na semana da mulher, tá? Vamos lá. Então as obras são Manhã Transfigurada, né, do Assis Brasil, e Jane Eyre, e não sei nem como é que fala, tá? Porque eu sou sociólogo, né? No, quem é da letras ali e do inglês é a Iana, então se ela estiver vendo o vídeo aí, pode me corrigir. Não vai conseguir corrigir nos comentários, né? Ainda não dá para mandar, ainda não consegue mandar, né, áudio pelos comentários. Mas, de repente dá para escrever ali, tipo, escrever um pouquinho diferente a sílaba, tá? Mas, então é Jane Eyre e White Sargasso Sea, tá? Não sei como é que fala. E não sei a origem da palavra sargaço, tá? Com certeza não é inglês, mas o nome do mar é esse, tá? Vamos lá, tá? Eu botei metodologia ali, mas tipo, a metodologia foi análise documental, tá? O fato é que eu peguei o template e esqueci de tirar a metodologia, tá? Vamos ser sinceros, tá? Não precisa ficar mentindo pra vocês, não é showzinho, tá? Então vamos lá. A gente vai ver no artigo que a luz aparece como representação da razão e da. Eu tô com a câmera bem em cima e não consigo mexer, tá? A luz então ela representa a razão, tá? Isso aí, a luz da razão é uma coisa bem conhecida, uma metáfora bem conhecida, tá? Mas tem um motivo para ter esse motivo. E a sombra é a racionalidade e o desconhecido, né? E, bom, os livros eles vão estar mostrando isso, essa ideia bem estabelecida a partir dos personagens e dos acontecimentos, tá? Então, o que acontece? A mulher ela vai aparecer como desprovida de luz,
metaforicamente, e por isso irracional, enquanto o homem ele é provido de luz e, portanto, racional, tá? Então a gente está falando de coisas do século XIX, XVIII, tá? Então são romances que eles estão apresentando uma estrutura. Será que na cultura essa relação se mostra também? Bom, a gente tem então, historicamente, na história da cultura, em diversas mitologias, a razão aparecendo associada com a figura masculina e a lua, por exemplo, mistério, noite, um jogo de pares, né? Que nem diria o Levi-Strauss, eles jogam esse jogo de oposições duplas, né? Binarismo. E daí, esse tipo de percepção gera cultura e a mitologia ela plasma, né? A cultura por meio de histórias mitológicas e gera comportamentos, tá? Então, os livros eles refletem isso, tá? E o interessante da arte é que às vezes tu fica discutindo o que o autor pensa de fato e o que ele retrata da sociedade, tá? Então, vamos supor que esses romancistas estavam retratando a sociedade, tá? Então, nesse ponto, então, a mulher aparece como irracional. Agora, a gente pode discutir até eticamente se o fato de eles associarem que o homem é a razão e a mulher é a razão torna necessariamente uma hierarquia. Me parece que não, tá? Tipo, é uma interpretação possível que sim, e uma interpretação possível que não. Porque não necessariamente a gente está implicando que eu dizer que um é razão, luz, também é questionável, tá? Mas dizer que um é razão, luz, e o outro é luz e sombra, não quer dizer que eu estabeleça uma hierarquia de fato, tá? Mas tem gente que vai dizer que isso é um pressuposto para se criar hierarquia, tá? Então, só para vocês terem uma ideia que o assunto ele é polêmico, tá? E tem muitas respostas e eu acho mais interessante conhecer as respostas e explorar as respostas, tá? Do que eu vim aqui falar o que é isso aí, deu, tá? E daí vai ter ali os papéis dos gêneros e as expectativas das pessoas vão se construir com base nisso, né? Daí o indivíduo vai ser julgado com base nisso. Então, um homem que seja irracional, talvez seja jogado pro polo feminino. E uma mulher que seja muito racional, talvez seja jogada pro polo masculino. Vocês vejam, são relações complexas e relações humanas, tá? E muita gente aborda isso e aqui eu não vou fazer exatamente isso, mas eu vou mostrar os casos do livro, tá? A Camila, então, ela teve um casamento arranjado por interesses familiares, tá? A gente percebe que o casamento ele tinha uma função antiga na Idade Média, Antiguidade, na Idade Moderna, Idade Primeira. O casamento ele tinha uma função diferente da que ele tem agora, né? Agora ele é encarado como uma realização pessoal, um projeto de vida. Mas em outros momentos a gente tem o casamento funcionando como enlace entre famílias e até entre reinos, né? A primeira forma de diplomacia que existiu no mundo foi o casamento entre famílias reais, né? Então, o casamento ele foi arranjado por interesses familiares. E daí a Camila não se comporta como se esperava na noite de núpcias, né? Então isso já gera uma notícia. E ela sempre foi de se expressar pessoalmente dentro das restrições sociais, tá? Então, dentro dessa metáfora da luz e da sombra, a gente vai observar que o, a mulher ela fica no mínimo nessa época, ela fica na dimensão doméstica, então ela não está na dimensão do debate racional, ela está nessa dimensão doméstica em que as relações familiares é que mandam, né, as mais emocionais, e o homem, no caso dos livros, está lá na dimensão externa, né, tá lá na arena pública, na praça pública, tá? Vamos usar essa metáfora. Então ela acaba sendo destoada de outras mulheres, mesmo com o casamento acontecendo, ela entra em conflito e ela busca expressão. E essa expressão pública não lhe é permitida, tá? Já a Berta Mason, que deve ser parente do Pé de Mais Um, né? Quem viu Chaves entendeu a piada, tá? Ela é sempre vista como louca imprevisível, mas nesse primeiro livro, né? Só que no livro do White Sargasso Sea, ela tem uma nova perspectiva, tá?
De novo, eu vou confessar que como faz um tempo que eu li, que eu escrevi esse livro, eu não lembro de todos o livro não, o artigo, eu não lembro todos os detalhes, tá? Mas o texto ele tá ali na descrição, e vocês podem ver. Mas o que importa mesmo factualmente é essa questão da louca, entendeu? Louca. Louca que não viu a luz. Então, se uma é a que tá tentando, ela não chegou a ser considerada louca, mas ela é considerada como uma pessoa não feminina, a Berta é considerada louca. Até agora eu já tô pensando, né? Tem o seriado chamado Two and a Half Men que tem uma personagem chamada Berta, né? Talvez seja uma referência, não é impossível. Porque a Berta, ela é completamente diferente. Inclusive, ela tá em casa, mas ela manda em tudo. Ela é rude. Ela não faz o serviço dela. Faz, mas quando ela quer, né? Bom, pegando os dois livros e comparando, a gente vai ver então que existem alguns temas recorrentes, tá? O casamento, ela restringiu a liberdade feminina, né? A gente pode até tematizar se o casamento de hoje também restringe. Não faltará pessoas que dirão que restringe, e não faltarão pessoas que dirão que não restringe. Mas, de fato, até com a questão da união estável, por exemplo, o casamento se tornou muito opcional, né? Então, eu particularmente acho difícil. Tu pode ser enganado, tá? Mas tu não vai entrar no casamento por um interesse que não seja o teu, né? Em teoria, tá? Talvez tenha lugares que ainda façam isso, tá? Não duvido. Mas na sociedade ocidental aqui, geralmente isso não acontece, tá? E daí os autores, esses dois autores, eles acabam demonstrando que o casamento ele impõe, né, barreiras sociais, tá, para as mulheres. Então, quando ela está vinculada com um matrimônio com um homem, ela passa a ser a casa daquele homem, enquanto o homem pode estar nessa esfera pública, tá? Se vocês forem estudar teorias feministas, elas falam muito disso, tá? Dessa domesticação da mulher e da publicização da figura masculina, tá? O que tem em comum também, tá? As personagens se libertam por meio da morte, tá? Então vem a morte ali e leva elas. Então, de certa maneira, a, a luz não foi buscada e se gerou as trevas, tá? E o que acontece? O interessante é que, vamos botar isso em perspectiva, tá? A luz social é uma coisa, tá? A luz social, no sentido de as pessoas socialmente atribuírem o homem à luz e à razão. Mas o interessante é que as personagens elas buscam um conhecimento que é tipo uma luz. Vamos botar uma luz do saber, tipo, uma luz de um conhecimento que perpassa o que se fala culturalmente. Então elas também buscam a luz, mas não é a mesma luz masculina, tá? Isso que é interessante nos livros. Então a luz é uma metáfora do conhecimento. E se tu for olhar na física mesmo, a luz ela tem algumas características interessantes. Por exemplo, a luz é uma onda partícula, tá? Por exemplo, a luz ela produz também a luz e o fogo. Então, a luz ao mesmo tempo que ilumina, também queima. Então, o conhecimento também nos, no- nos machuca de certa maneira, porque nos tira dos nossos papéis sociais. Então, quando elas tomaram contato com a luz, que é essa percepção do local social que foi colocado para elas, elas também se machucaram de certa maneira. E no caso, a morte simboliza esse encontro com a luz, né? A luz, além de queimar, ela pode também matar. Então, as personagens elas também estão buscando a luz porque elas não se contentam com as trevas que elas são sempre colocadas na dimensão doméstica, né? E essa constante busca de luz, ela também leva à liberdade. Então essas mulheres elas buscam ser livres, né? Só que elas não conseguem, no caso, lutar contra o sistema ali que está estabelecido e a luz acaba sendo quase como uma mariposa quando ela busca a luz e acaba da lua e acaba encontrando a luz da lanterna, né? Lanterna não, da lâmpada. E acaba morrendo, né? Agora, eu não sei se essas luzes
Se são só as incandescentes que fazem isso ou se as luzes fluorescentes também fazem, tá? Se vocês souberem, comente no comentário. Eu não tô lembrando de ver nenhum bicho indo em luz fosforescente, né? Mas, enfim. Aí, gente, a razão simbolizada pela luz pode ser construção social que estigmatiza os comportamentos femininos. Então, essa busca da luz dessas personagens, ela vai ficando ali, ela vai tentando sair dessa não luz e vai chegar numa outra luz, que é o conhecimento, e isso que gera reação social, tá? E isso mostra também que as mulheres no romance, no mínimo, né? Mas acredito que como o romance ele toma alguns códigos sociais também para ser compreensível, essa é uma das minhas teorias junto com a Iana, inclusive, que é que embasa o livro Personagens, né? Ele com certeza existiram mulheres que também passaram por isso, tá? Inclusive a sogra de um tio meu que até já morreu, coitadinho. Não, a sogra da mãe de um tio meu. Era assim, era conhecida como muito nervosa e tal. E daí a gente pensa que daí eu não conheci, né? Chegou a mim isso, então pode ser que daqui a pouco ela não era nervosa, ela só não gostava do lugar que ela ocupava, tá? É caso a caso, tá, gente? A gente também tentar encontrar uma norma geral, às vezes atrapalha mais do que ajuda, tá? Eu acho que é um bom ponto de partida começar por esses romances, mas a realidade é soberana, né? A gente tem que sempre na realidade, tá? Não deixar a teoria aprisionar a realidade, tá? Sempre deixar que a realidade teste a teoria, tá? Não tornar a teoria como uma coisa acima de tudo, certo? Então tá. Desejo aí um bom mês da mulher, que já tá acabando, né? Agora amanhã é dia 30, dia 31 já vem aí. E depois do dia vem aí maio. Então, agradeço por todo mundo que me acompanha aí. E deixa o seu comentário aí, nem que seja um feliz mês da mulher. Ou comentando aí o que vocês acham. Vocês acham que a mulher hoje em dia tá na mesma situação da Berta ali e da Camila? Ou será que a gente tá em uma situação diferente já? A gente tá em uma situação diferente ou as coisas se mantêm em estrutura iguais? E mudou pouca coisa, mudou só pra fingir que mudou? Comenta aí embaixo e vamos conversar. Mas conversa sincera, né? Esse negócio aí de querer. De, de gente vir ali e querer. Ah, não, é óbvio. Não, não é óbvio, não. Se não foi. Se é óbvio. Se não é óbvio pra pessoa, é porque não é óbvio pra todo mundo, tá? Então vamos trocar ideia de verdade. Sem querer tá em primeiro. Sem querer, tipo, chegar ali e eu que sei e cala a boca, tá? Se não é uma atitude bacana. Certo? Então tá. Até mais, meus colírios. Até o próximo relatório. Se cuidem.